Ativei broncos para gritar e intimidar. Ladrão entrou na minha casa, eu grito para afastar ele. E se eu não afastar ele, continuar entrando na minha casa, agora eu tenho que lutar com ele. Se ele estiver armado, eu já perdi a luta. Aí eu ativo artérias coronárias para tentar reconquistar meu território. Ambos vão me causar depressão, vão me diminuir testosterona e vou ficar mais deprimido. Beleza, Denison. E depois, né, quando eu já perdi o território, estou buscando reconquistar, o que mais que pode acontecer? Imagina então que o lobo entrou no meu território, ganhou de mim. Eu sou o lobo alfa que defendia todas as minhas fêmeas e todo o clã, todos os outros membros do grupo, meus filhotes, os outros machos que são submissos a mim e por aí vai. Então eu defendo todo mundo aqui. E aí vem um outro lobo e ganhou de mim. Então eu gritei, não funcionou, lutei, não funcionou, perdi. Qual que é a última chance que eu tenho agora? Agora eu tenho que ficar no ambiente. Se eu tiver a permissão de continuar aqui, sendo subordinado agora por esse novo chefe, por esse novo lobo, agora eu tenho que ser submisso. E aí imagina, dentro do meu ambiente que eu conquistei, agora existe um outro lobo que manda. Existe outro lobo que me oprime. Então, quando você fica com raiva, contrariado, ruminando essa raiva, que a gente chama de contrariedade indigesta, quando você está sendo oprimido por um outro lobo, nesse exemplo aqui, eu vou ficar deprimido e vou ter sintomas gastrointestinais. Mais uma vez, Denison, se eu tiver uma ativação, tá pesado nos sintomas físicos, eu vou ficar deprimido, tá? Ambos eu vou ficar deprimido, sintoma físico, depressão, e ao mesmo tempo eu vou ter sintomas gastrointestinais, vou ter gastrite, por exemplo. Só que eu posso também ter depressão e em alguns momentos eu não ter sintomas no estômago. Um exemplo bem simples, não é só a região do estômago, mas região epigástrica de um modo geral. Estou deprimido, não estou tendo sintomas físicos, não tenho gastrite, não tenho nada, mas eu tenho muita alteração de comportamento. Qual que é a alteração de comportamento que envolve a região epigástrica? Eu vou ficar agressivo, porque eu preciso dessa agressividade para defender o meu território. Então eu preciso da raiva para ficar agressivo e conseguir expulsar aquele lobo daquele ambiente. Então vamos trazer para nós seres humanos, né? Imagina uma pessoa que ela tem a empresa dela, um homem destro como eu. Ela vivencia um estresse de medo do que vai acontecer, por exemplo, entra durante esses períodos que nós passamos em 2020, 2021, e aí às vezes ela fica com medo do que vai acontecer, aí ela vai lá, vivencia um estresse onde ela precisa ir no banco e gritar falar alto, né, por exemplo, com o bancário lá, enfim, o gerente dela, para conseguir liberar o dinheiro dela, algum problema. Estou dando um exemplo bem simples aqui, inventei aqui agora na hora. Ela tem que falar alto, aquela pessoa começa a ficar ali tentando intimidar, não funciona. De repente o banco começa a entrar com uma ação para tomar a empresa dela. Agora ela começa a perder o território dela e fica tentando reconquistar, ou seja, trabalhando excessivamente para tentar reconquistar aquela empresa que ele perdeu, está perdendo. E junto com isso agora ele tem que diminuir tudo que ele fazia antes e trabalhar, às vezes, para um funcionário dele. Ou seja, um funcionário dele que tem uma empresa pequena, agora ele sai dessa empresa grande que ele tinha, que ele está perdendo, que ele venceu a ameaça, foi lá tentar gritar para resolver, ganhar no grito, famoso ganhar no grito, né? Foi lá no gerente, tentar um empréstimo, não conseguiu, não funcionou. Então não funcionou usar a parte respiratória para intimidar, não deu certo. Entrou a ação contra ele, que não estava conseguindo pagar durante esse período que a gente estava passando de dificuldade. Agora ele está perdendo a empresa e agora ele é oprimido por ter que diminuir o seu padrão de vida e trabalhar, por exemplo, para um funcionário dele. Nesse exemplo aqui, que poderia ser muito bem, no caso real de um paciente seu, ele pode desenvolver depressão muito severa, porque ele pode ter ativado brônquios, ele pode ter ativado artérias coronárias, ele pode ter ativado a região epigástrica. Só que às vezes o que está mais pesado para ele é ele estar se sentindo oprimido por ter que diminuir o padrão de vida dele. Porque devido a esses últimos anos, teve problemas financeiros nessa empresa, teve que ter toda essa macharré que ele engatou de diminuir todo o padrão de vida dele, ter quebrado a empresa dele e voltado a trabalhar. Trabalhar ainda para o funcionário nesse exemplo fictício que eu criei aqui agora. Nesse exemplo, o paciente com raiva de toda essa situação, se sentindo oprimido por toda a situação, ter que diminuir todo o seu padrão de vida, ele se torna depressivo. Diminui testosterona, porque ele precisa ser agora o segundo lobo, o lobo beta, porque agora quem manda nele é o empregado.
que devido às economias que ele tinha, conseguiu manter a empresa dele funcionando, sem dívida nenhuma, está tendo um certo lucro, e agora o grande chefão tem que abaixar a bolinha, colocar o rabo entre as pernas e ser submisso ao empregado. Então, nesse exemplo simples aqui, que poderia ser um caso clínico real de um paciente seu, o paciente começa a ter sintomas gastrointestinais, dor na boca do estômago, pode ter refluxo, azia, sintomas físicos. Ele pode não ter nada disso, mas ele pode ter ficado agressivo, aí começa a ficar agressivo do nada com a esposa em casa, bate nos filhos, ele nunca tinha batido nos filhos. Uma pessoa que do nada explode e fala assim, as pessoas que estão ao redor falam assim, nossa, mas você viu a reação do Dennis? Cara, mas não aconteceu nada demais. E ele explodiu, xingou, brigou. Eu achei que ele ia bater na pessoa. Essa é uma reação comportamental explosiva.